Boa tarde a todos, aqui é o Felipe que está falando. Na nossa apresentação, nós vamos falar sobre imunidade inata. Esse grupo ele é composto pelos alunos Thalita Damasceno, o Robson e por mim. Primeiramente, a gente tem que lembrar daquela divisão que a gente fazia, aquela divisão didática e básica que a gente faz do sistema imune, que ele é dividido em imunidade inata e a imunidade adaptativa. Lembrando que a imunidade adaptativa ela é representada pelos linfócitos T, que aí tem os seus subtipos, né? Que são os linfócitos TCD4+, os auxiliares, tem os linfócitos TCD8 mais citotóxicos, tem as células T regulatórias e tem as células NTK. E também tem os linfócitos B, que eles participam da produção de anticorpos em nosso corpo, né? Porém, hoje o nosso principal foco vai para a imunidade inata. A imunidade inata, ela é o que nós podemos dizer, a defesa inicial do corpo, porque ela consiste em células e moléculas solúveis nos tecidos e sangue que constantemente previnem micro-organismos de entrar em nosso corpo e estabelecerem infecções. Ou seja, enquanto a imunidade adaptativa não se desenvolve, a gente tem aqui a imunidade inata fazendo a defesa do nosso organismo. Detalhe para a palavra constantemente. Constantemente, porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana e 366 dias por ano nos anos bissextos. E aí, nós temos que lembrar também, assim, da imunidade inata, as funções que ela assume a partir dessa ideia. Por exemplo, a função principal é prevenir, controlar e eliminar infecções do organismo. Ela também trabalha para que os sistemas possam trabalhar livres de infecções, ou seja, o trabalho do sistema imunológico é deixar com que os outros órgãos trabalhem sem que haja alguma patologia gerada por micro-organismos. Ele também faz a eliminação das células danificadas, ou seja, não só apenas patógenos, né? Não só apenas antígenos, mas também células danificadas que estão, inclusive, em processo de reparo tecidual. E a imunidade inata, ela também influencia a imunidade adaptativa. Nós vamos falar bastante sobre isso. E de que maneira ela torna a imunidade adaptativa mais eficiente, né? Na sua resposta contra os patógenos. Aqui nós podemos ver que os dois principais tipos de resposta do sistema imune inato que protegem o micro-organismo são a defesa anti-inflamatória e a antiviral. Tanto que a gente fala muito que a inflamação ela representa, digamos assim, o sistema imune inato, né? A inflamação, a gente fala muito dela quando a gente estuda a imunologia, porque ela faz parte desse sistema. A inflamação é processo fundamental no combate aos micro-organismos. Daqui a pouco o Robson vai falar sobre a inflamação, vai destrinchar aí para vocês sobre essa parte. E a defesa antiviral, como é que eu posso dizer? São alterações que acontecem nas células de maneira que elas conseguem prevenir a replicação do vírus e aumentar, inclusive, a suscetibilidade do vírus pelos linfócitos, né? Continuando, a imunidade inata, ela se vale também de defesas físicas, químicas e biológicas, que são as famosas barreiras. A Thalita daqui a pouco vai falar. Então, em adição à anti-inflamação e à defesa antiviral, nós temos as barreiras que são importantes para combater os micro-organismos. Bem, para a gente entender assim, melhor sobre a imunidade inata, a gente pode falar um pouco sobre as diferenças que existem entre a imunidade adaptativa e a inata, porque aí a gente consegue ter uma maior compreensão. Olha, vamos falar, as diferenças entre os tipos de imunidade são com base em 3 aspectos, né? O primeiro dele é o tempo de resposta, a qualidade da resposta depois, após a exposição repetida, e a capacidade de reconhecimento de micro-organismos. Vamos falar primeiro agora com base nesse primeiro fator aí, que é o tempo de resposta. A diferença das duas imunidades. A imunidade inata, ela é imediata e sem necessidade de primeira exposição aos micro-organismos. Então, essas células e moléculas efetoras que nós falamos, da imunidade inata, são completamente funcionais, mesmo antes da infecção. É o que nós podemos dizer, né? Plantão 24 horas. Elas estão ali na hora que você precisar, elas vão estar ali para poder fazer a defesa e descer o pau nos antígenos. E depois, a imunidade adaptativa, ela já, ao contrário da inata, ela se desenvolve ao longo de vários dias, né? Demora algum tempo para os linfócitos produzirem uma resposta eficaz contra o antígeno. E depois, outro fator
de diferenciação entre as imunidades é acerca da qualidade da resposta após a exposição repetida. O que eu quero dizer com isso? Depois que passa um tempo, o nosso corpo teve o contato com o antígeno, será que a resposta que ele vai dar para aquele antígeno depois de uma semana, por exemplo, será que é a mesma que ele deu uma semana antes dele já ter aquele contato? Então, quando se trata de imunidade inata, não existe essa diferença. A resposta é sempre a mesma. O que significa que existe pouca ou nenhuma memória. A imunidade inata vai sempre tratar o antígeno da mesma forma. Por outro lado, a exposição repetida a um micro-organismo aumenta a rapidez, magnitude e efetividade das respostas imuninatas adaptativas. Por isso que fala adaptativa, né? Porque com o passar do tempo que o organismo vai se adaptando àquele micro-organismo, ele vai criando formas de combatê-lo mais eficaz. E depois tem a voltar aqui um pouquinho, onde que eu estava falando aqui sobre... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu estar falando aqui sobre a exposição. Continuando o que eu estava falando, então a gente consegue perceber que o negócio da imunidade inata é disponibilidade e da adaptativa é qualidade. Então, se a gente pode resumir em uma palavra, né, essa principal diferença aí da qualidade da resposta após exposição repetida é que a imunidade inata, o negócio dela é disponibilidade, como eu falei, ela está ali disponível 24 horas para você. E já a da adaptativa é qualidade. Não, eu quero dar uma resposta melhor. Vou demorar mais um pouco, mas quando eu for dar a minha resposta, a resposta vai ser efetiva. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, igual o personagem de muitos filmes, né, o Jack Chan, que a gente pode comparar ele com a imunidade adaptativa, que é o cara que, quando chega para lutar, ele sabe onde que tem que dar os golpes certos, onde que acerta, que no lugar ali que se você pegar no inimigo, você vai derrubar ele. O Jack Chan seria basicamente isso, mas só que tem um detalhe, Jack Chan não era forte assim fisicamente, não tinha, digamos assim, força bruta, mas ele era o cara que sabia lutar. E a imunidade inata é o que nós podemos dizer, é o gigante Golias, tem muita força, que inclusive a imunidade inata ela tem lá os seus leucócitos, os mastócitos, tem os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tem, deixa eu ver o que mais aqui. E tem os monócitos e tal. Então a gente vê que o sistema imuninato tem muitas células, ele é grande, ele é importante, de fato, com certeza. Igual o gigante Golias. O gigante Golias era forte também. Mas só que quando chega um diferente, assim, digamos assim, um adversário diferente, ele não souber lidar com aquilo ali, ele vai realmente ruir. Para isso, nós temos a imunidade inata, né? No caso, o gigante Golias era a mesma coisa, era forte, mas chega um adversário diferente, ele pode se dar mal. Agora, continuando sobre a capacidade de reconhecimento dos micro-organismos, que é outra diferença. A imunidade inata ela é ativada por um número relativamente limitado de estruturas moleculares. O que são estruturas moleculares? Essas estruturas são produtos de micro-organismos, são coisas que os micro-organismos produzem ou que faz parte ali digamos assim, da formação do micro-organismos, né? Enquanto que o sistema imune adaptativo pode reconhecer milhões de diferentes estruturas moleculares que os de micro-organismos. O que eu quero dizer é que o sistema imuninato ele é limitado em se tratando de reconhecer a estrutura molecular, porque estima-se que ele pode reconhecer somente um produto de cerca de 1000 produtos de micro-organismos. Que produtos são esses? Eu vou falar aqui sobre alguns que são, por exemplo, DNA, RNA de fita dupla, né, que é encontrado em vírus que estão em duplicação. E tem, por exemplo, também os LPS, né, das bactérias, que são os lipospolissacarídeos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse negócio de capacidade de reconhecimento, né? Na verdade, não, vou falar agora. Reconhecimento de micro-organismos pelo sistema imuninato. Porque, assim, reconhecer... O que envolve reconhecer? Para o nosso corpo saber o que é um patógeno, saber a diferença ali, será que esse micro-organismo que está aqui é célula do corpo? Ou será que é algo que eu deveria me preocupar, digamos assim, né? Então, reconhecer envolve a identificação. Envolve identificar o que é próprio do que não é próprio. Por exemplo, se um brasileiro sai daqui e vai lá para o Japão, e aí, beleza, aí chega outro brasileiro lá no Japão, aí tem 2 brasileiros no Japão. Como é que o brasileiro vai reconhecer outro brasileiro? Ele vai lá e vai ver se ele fala português, brasileiro, de preferência, óbvio, né? Se ele chegar, por exemplo, lá e comer um arroz com feijão,
você vai reconhecer aquele brasileiro, porque no meio de tanto japonês ali, todo mundo parecido, tem alguém ali que é diferente, fala a sua língua, né? E se tem uma cultura parecida com a sua. Se tiver uma camisa vestida do Brasil verde e amarelo, com certeza esse é brasileiro. Então, basicamente, é isso aí que o nosso corpo faz. Reconhecer, igual a gente reconhece, a gente consegue reconhecer um brasileiro do outro lado do mundo, né? No Japão, por exemplo, né? Então, o reconhecimento, basicamente, assim, é descobrir se esse micro-organismo é o nosso brother ou não, se é nosso parceiro ou não. Também tem aquele exemplo, né, do reconhecimento que o pessoal faz na favela, né, que é quando o pessoal tá andando naquelas favelas lá do Rio de Janeiro e tal, que tem que tomar um certo cuidado. Como é que os traficantes fazem para reconhecer ali o cara que é da quebrada e o cara que não é da quebrada? O cara que tá andando de moto e tá sem capacete não é o cara da quebrada, né? Provavelmente é um cara inimigo, então ele vai lá e mete bala nele. E o cara que é da quebrada ali, ele sabe que ali é o lugar perigoso, ele vai andar sem capacete. Então eles reconhecem ali pelo capacete, né? Pelo menos o que eu já ouvi dizer. Que eu já ouvi dizer, a história é essa, né? Então, basicamente é isso. O nosso corpo viu que tem ali alguma coisa de diferente naquele micro-organismo, ele passa a ser suspeito. As substâncias microbianas que estimulam a imunidade inata frequentemente são compartilhadas por classes de micro-organismos e são chamadas de padrões moleculares associados a patógenos. São os famosos PAMPs. Gostaria que vocês dessem atenção a esse nome, PAMPs, né? Os padrões moleculares associados a patógenos. Depois nós vamos falar também sobre os DUMPs, né? Então, os PAMPs são essas estruturas que estão presentes ali nas bactérias, nos vírus, nos fungos, que fazem com que o corpo consiga reconhecer que aquilo ali não é do corpo. Por exemplo, temos aí igual eu estava falando antes, os ácidos nucleicos que são exclusivos de micro-organismos. Ácidos nucleicos são os RNA ou DNA. Então, se tem um DNA ou RNA que está presente ali dentro do nosso corpo, que ele reconhece que não é da gente, no caso, aquilo ali já pode ser considerado um PAMP, né? Que já pode ser considerado um padrão molecular que está associado àquele patógeno. Aí tem um tipo de PAMP que eu falei até agora há pouco, foi o RNA de fita dupla, né? Que ele é encontrado nos vírus que estão em processo de replicação. Quando ele chega dentro do nosso corpo, o nosso corpo reconhece aquele ácido nucleico, né? Aquele RNA de fita dupla, e aquilo passa a ser um PAMP, né? Aquilo é um PAMP porque está associado ao patógeno. E tem outro PAMP que a gente fala muito, que a gente lê muito, é sobre os lipopolissacarídeos, os LPS, que são encontrados em bactérias gram-negativas. Por ser lipopolissacarídeo, eu acredito que seja mais ali da camada externa das bactérias, né? Então, esses PAMPs são produtos de micro-organismos, ou seja, são produzidos por esses seres. E também tem o caso dos DUMPs, né? Que são os padrões moleculares associados ao dano. Aí já acontece como o corpo, por exemplo, quando não é necessariamente um patógeno, mas quando o corpo está sofrendo com alguma coisa, algumas células estão entrando em necrose. Os DUMPs são moléculas endógenas que são produzidas ou liberadas por células danificadas ou mortas. Então, são substâncias que as próprias células ali, quando entram em alguma situação ali que está danificando ali a estrutura, elas começam a produzir essas substâncias. E o nosso corpo é capaz, a imunidade inata, ela consegue reconhecer esses DUMPs, né? Tanto que a gente entra em reação inflamatória justamente por causa disso. Quando a gente, por exemplo, se queima. O corpo consegue reconhecer o DUMP ali na queimadura e já entra em processo inflamatório. Então, esse dano ele pode ser causado por infecções, né? Pode ser causado por toxinas químicas, queimaduras, trauma ou isquemia, que no caso seria a ausência de fluxo sanguíneo para aquele tecido. E geralmente as células em processo de apoptose, lembrando, essas células que estão em processo de apoptose, elas não liberam DUMP, porque a apoptose é a morte natural da célula. Agora vamos lá, uma perguntinha aqui. Como o sistema imunológico inato faz para reconhecer esses padrões? Beleza, agora a gente já sabe que ele reconhece os DUMPs e os PAMPs, mas como é que ele faz para reconhecer isso? Resposta: para o reconhecimento de PAMPs, escrevi errado aí, e DUMPs, a imunidade natural se vale de receptores celulares, quais estão presentes em diferentes localizações na célula. A gente fala muito de receptor quando a gente está estudando farmacologia, por exemplo, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os receptores, né? Porque o corpo, cada célula do nosso corpo, ou seja, vou falar todos, mas a maioria das células, ela tem na sua camada externa esses receptores de reconhecimento de padrão.
reconhecimento de padrões moleculares associados tanto ao dano quanto aos dumps. Mas só que tem um detalhe, embora a maioria das células, né, vou falar a maioria, embora a maioria das células tenha esses padrões que reconhecem, esses receptores, né, que reconhecem esses danos, ou reconhecem esses padrões, os fagócitos, por exemplo, os neutrófilos, os macrófagos e as células dendríticas, elas expressam a maior variedade e número desses receptores. Então, igual eu falei, embora a maioria tenha receptor, mas os neutrófilos, os macrófagos e as células dendríticas, elas expressam a maior variedade e número desses receptores. Esses receptores é que fazem com que o corpo consiga reconhecer se aquilo ali é um pump ou um dump, ou se é uma célula do corpo normal, né? E falando assim, os receptores de reconhecimento de padrão, eles são ligados às vias de transdução intracelular de sinal que ativam a produção de moléculas que promovem inflamação e destruição do micro-organismo. Vou tentar explicar isso aqui. O que está querendo dizer? Que fala que o local ali na célula que consegue reconhecer esses padrões, ou seja, os receptores, imagina que o receptor ali fosse tipo uma tomada. Aí você vai ali, chega ali uma molécula, ou melhor, um pump, ou um padrão de uma bactéria, né? Vai lá, reconhece aquele padrão ali, que não é normal do corpo, e aí a célula, quando ela reconheceu, quando conectou ali, ela já está programada, né, digamos assim, a gerar algumas substâncias, né? Então, quando fala que elas são ligadas às vias de transdução intracelular, o que é transdução? Transdução é transformar um determinado estímulo em sinal bioquímico de maneira que possa induzir uma resposta biológica. Então, é mais ou menos assim, pegar aquela informação ali que a bactéria está passando e dar a entender para o nosso organismo que está acontecendo ali tem um micro-organismo ali e fazer com que o corpo consiga produzir uma resposta biológica, que são a produção de moléculas, que está escrito aí, a produção de moléculas que promovem inflamação e destruição desse micro-organismo. Então, quando o padrão chega ali, quando a bactéria, o vírus ou o fungo chega ali e conecta, a célula entendeu, aí ela já vai começar nesse processo tipo tipo quando você está chegando na casa de alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para facilitar. Você está chegando na casa de alguém e aí tem um portão na frente, né, normal, e tem um cachorro ali na frente. Aí tem um cachorro maior lá no fundo. E o cachorro da frente é um cachorro pequeno. E o cachorro lá do fundo é um cachorro grande, 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 grande. Aí o cachorro pequeno, ele não tem tamanho, mas ele tem uma coisa que é saber latir. Ele late, ele viu você, ele vai latir, né? Então ele vai latir e nisso que ele late, ele chama o outro cachorro grandão. Então, basicamente, é isso que a célula faz. Mas só que eu tô falando em termos mais simples, né? Ela faz ali na complexidade dela. A célula viu que você chegou, ela vai chamar as outras células para a batalha. E é isso que o receptor faz. Então, essa transdução ela ativa as funções antimicrobianas e pró-inflamatórias. E existem dois tipos de receptores que a gente vai falar, que é os receptores que estão associados à célula e os receptores solúveis. Os que estão associados às células. Nós temos os mais famosos aqui. O mais famoso que tem é os receptores do tipo TOL. Do tipo TOL são os receptores mais importantes. Eu não posso dizer que o TOL é o mais importante, porque ele reconhece muita coisa. Mas também tem os outros, que também são importantes, óbvio, né? O NOD e o RIG, né? E tem os receptores que são solúveis. Detalhe, aqui do outro lado está escrito aqui, os solúveis estão presentes no sangue e meio extracelular. Quer dizer que solúveis, porque são receptores ou proteínas que estão presentes no sangue e no meio extracelular. Meio extracelular que está fora da célula, né? Que não é na célula, mas é tipo um líquido que fica ali fora da célula, né? O meio extracelular. Aí esses receptores ficam ali, entre aspas, andando ali, procurando esses micro-organismos, esses antígenos. Então, esses que ficam no sangue no meio extracelular são chamados solúveis. E os que ficam nas células, os receptores que ficam ali na célula esperando o patógeno conectar, são os que estão associados à célula. Por isso que fala associados à célula, porque estão conectados na célula, que estão ali, de certa forma, tem alguma relação com a célula, porque é a célula que recebe. Aí os da célula tem os do tipo TOL, os NOD e o RIG, e dos solúveis tem as pentracinas, colectinas, e talvez o principal deles, que inclusive a Thalita vai falar daqui a pouco, é o complemento. Os receptores do tipo TOL estão muito presentes nas membranas plasmáticas. Vocês devem lembrar que membrana plasmática é
aquela capa, né? Aquela, não sei se capa é uma expressão correta, mas é como se fosse a capa ali da célula, né? Que fica ali do lado de fora. Membrana plasmática da célula consegue reconhecer várias moléculas microbianas, como o LPS, que é o lipopolissacarídeo bacteriano, os peptoglicanos. Você deve se lembrar, inclusive, que o professor de microbiologia estava falando outro dia, que a camada da bactéria, ela também é formada por peptoglicano, né? Então, são esses peptoglicanos. E os ácidos nucleicos virais. Ácidos nucleicos, ou seja, DNA ou RNA. E aí, ó, tem um exemplo aqui do receptor TOL. Aqui, ó. Opa, peraí. Vou voltar aqui. Tá vendo aqui essas bolinhas? Aqui, deixa eu ver se tem. Acho que não tem como, senão vai mudar, senão vai alterar aqui. Tá vendo? Essas bolinhas aqui, ó. Tem uma bolinha minha mexendo aqui. Tá vendo? Essa bolinha aqui e essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui e essa linha de bolinhas aqui representam a bicamada fosfolipídica da célula, ou seja, membrana plasmática. Vocês devem se lembrar que essas camadas aqui são formadas de lipídios. Inclusive, quando a célula é danificada, quando a célula sofre algum processo de infecção, são esses lipídios aqui, ou a partir desses lipídios, digamos assim, que formam o quê? Aqueles mediadores químicos da inflamação. Então, vocês estão vendo que os receptores TOL, eles ficam bem conectados aqui, tá vendo? Todos conectados ali na membrana. Aí, isso tudo aqui é os receptores TOL. Desde essa parte aqui, tá vendo? Até aqui. Aí a bactéria veio, chegou aqui, conectou aqui nessa parte externa, chegou, conectou na parte externa, e aí quando ela conectou, o receptor vai passar logo uma informação para a célula. Ó, esse cara não é daqui. Chama a galera para pegar essa bactéria, pegar esse vírus. E tem agora os receptores NOD, eu coloquei só dois, porque são vários receptores, mas na minha opinião esses dois são os mais importantes, né? Não mais importantes. Todos são importantes, né? Mas esse daqui é para também não ficar muito grande, né? E tem esses receptores de NOD, que são encontrados no citosol de fagócitos e reconhece peptoglicano de parede celular. Ah, é assim, beleza, vou voltar aqui nos receptores TOL. Os receptores TOL, o que eles reconhecem, então? Eles reconhecem moléculas microbianas como bactérias, aqui pelo LPS, e vírus. Então, em termos básicos, reconhece bactérias e vírus. Receptores TOL reconhece bactérias e vírus. E os nodes, eles reconhecem bactérias, tá vendo? Eles reconhecem peptoglicanos da parede celular bacteriana, então eles reconhecem bactérias. E onde que eles são encontrados? São encontrados no citosol. Citosol também é chamado de citoplasma de fagócitos. Os fagócitos, então, podem ser neutrófilos, basófilos, neutrófilos, células dendríticas e os macrófagos. Aqui, tá vendo ele aqui, ó? Todo bonitinho aqui. Aí, voltar aqui no TOL. O TOL, ele tem essa sigla aqui, TLR, que é tipo a sigla do TOL, né? Então, toda vez que vocês verem TLR, vocês têm que lembrar que está se falando de receptores TOL, que são receptores que reconhecem bactérias, vírus, estão presentes na membrana plasmática. E os nodes são esses aqui, que estão presentes no citosol e reconhecem bactérias. Tá vendo aqui? Eles têm essa sigla aqui, que é a dos NLRs. Aqui tá vendo o receptor TLR, né? Os receptores TOL. Aqui tem o lipídio da parede celular bacteriana. Eles vão lá e conseguem reconhecer esse lipídio. Eles reconhecem que estão ali e ativam a produção de moléculas pró-inflamatórias, né? Aqui tem uma bicamada fosfolipídica, aqui tá vendo essas verdinhas, essas bolinhas verdinhas. Aqui para dentro é o citosol, e aqui dentro do citosol a gente vai encontrar os receptores NOD. Agora vamos falar um pouquinho sobre solúveis. Solúveis são aqueles que estão presentes no sangue, né? Vamos lá. Solúveis. Os solúveis, eles são proteínas de reconhecimento padrão que estão presentes de maneira solúvel no sangue fluido extracelular. Isso aí eu já falei, mas repetindo ainda. Então, eles estão encontrados no sangue ou no meio extracelular. Eles conseguem identificar os pumps nesses locais. Uma coisa assim muito importante que eles fazem quando eles conseguem identificar alguns pumps eles agem como opsonina. A professora Michelle estava falando outro dia sobre a opsonização, que é tipo quando uma bactéria chega ali, ou melhor, a célula de defesa, não.
No caso aqui a gente está falando de solúveis, né? No caso seria o complemento. Tem os outros, né? Os outros exemplos de solúveis lá, a gente está falando de solúvel. Aí no caso aqui, o solúvel ele ia chegar, ele ia, digamos assim, ele ia agarrar ali naquele micro-organismo, aumentar a habilidade dos macrófagos, porque quando ele faz isso, ele está meio que chamando a atenção para aquele micro-organismo ali que ele tá segurando. É tipo no jogo de queimada, né? Quando você ia jogar queimada, aí tinha um colega que era do seu próprio time que ficava segurando você para os caras jogar bola em você. Né? Aí você era queimado. Era mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí que eles fazem. Eles ficam lá segurando, marcando ali, né, o micro-organismo, os macrófagos, neutrófilos e as células dendríticas vão lá e fagocitam esse micro-organismo. Falando mais aqui sobre. Então, a oxidonização seria isso aí. Eles falam muito que esses solúveis, né, eles é como se fosse um ramo moral da imunidade inata. Vocês sabem que a imunidade humoral tem a ver com a imunidade adaptativa, na verdade, né, que é ali a produção de anticorpos pelos linfócitos B. Mas aí, quando se fala de sistema complemento, que é um tipo de solúvel, e quando fala dos outros solúveis também, é como se fosse um ramo moral. Até porque a gente vai pegar, por exemplo, o sistema complemento, que ali tem várias vias de ativação, que a Thalita vai inclusive falar depois. Várias não, são três só. Tem ali uma delas que tem a ver com a imunidade. Na verdade, uma delas tem a ver com a imunidade adaptativa. As outras duas têm a ver com a imunidade inata, né? Mas por uma ter ali uma relação ali com os anticorpos, né? Eles falam que os solúveis é como se fosse um ramo moral, né? Porque tem a ver com um negócio parecido com o anticorpo. Aí temos os exemplos aí de solúveis, que são as pentraxinas, as colectinas, ficulinas, sistema complemento. Por hoje, a gente vai falar mais sobre o sistema complemento. Não vou entrar muito no caso, porque a Thalita, como eu já falei, já vai falar sobre isso, mas uma definição bem simples aí do sistema complemento é que ele consiste em várias proteínas plasmáticas que trabalham juntas para opsonizar, ou seja, para marcar ali, né, os micro-organismos, promover recrutamento de fagócitos para o local de infecções e, em alguns casos, matar diretamente os micro-organismos. Então é isso aí, galera. Fiquem agora com o Robson. Logo depois, a Thalita falando sobre barreiras e o sistema complemento. Olá, sou Robson Moraes de Melo. Vou falar sobre a inflamação. Os sintomas da inflamação é o calor, rubor, inchaço, dor e perca da função. A inflamação é uma resposta natural do corpo, que acontece quando o organismo se encontra frente a uma infecção por agentes infecciosos como bactérias, vírus ou parasitas, veneno ou quando há alguma lesão por calor, radiação ou trauma. As principais causas de inflamação: infecção por bactérias, vírus ou fungos, entorses ou fraturas, exposição à radiação ou ao calor, doenças alérgicas, doenças agudas como dermatite, cirtite e bronquite, doenças crônicas como lúpus, diabetes, artrites reumatoides, psoríases e colites ulcerativas, inflamação aguda e crônica. Na inflamação aguda estão presentes os sinais e sintomas típicos da inflamação, como calor, vermelhidão, inchaço e dor, que dura pouco tempo. A inflamação crônica, por outro lado, os sintomas não são muito específicos e muitas vezes demoram para aparecer e desaparecer, podendo durar mais de 3 meses, como é o caso da artrite reumatoide e da tuberculose. Como é feito o tratamento? O tratamento da inflamação deve ser feito de acordo com a recomendação do médico. Por isso, pode ser indicado diferentes medicamentos conforme a causa da inflamação. De forma geral, o tratamento para a inflamação pode ser feito com anti-inflamatórios não esteroides, como é o caso do ibuprofeno, ácido aceticílico e ácido aceticílico, que são geralmente usados para tratar inflamações mais simples, como inflamações de garganta ou dores de ouvido. Anti-inflamatório corticoides, como é o caso da prednisolona, que
que são geralmente usados apenas em caso de inflamações mais graves ou crônicas, como a psoríase ou em algumas candidiases crônicas. A ação dos anti-inflamatórios ajuda a reduzir o desconforto e os efeitos da inflamação no organismo, reduzindo a dor, inchaço, vermelhidão sentidos. Olá, meu nome é Thalita e eu vou falar um pouco sobre o sistema complemento. O sistema complemento, ele foi descoberto por Jules Bourdet, um imunologista belga. Esse sistema ele é um complexo proteico polinuclear constituído por várias substâncias que se encontram no plasma sanguíneo, nas membranas celulares e desempenham um papel importante em diferentes tipos de reações imunoinflamatórias. Então, ele é o principal mediador moral do processo inflamatório, né? Junto com os anticorpos. É constituído por um conjunto de proteínas, tanto aquelas solúveis no plasma, como as expressas em membrana celular. Ativação do sistema complemento. Ele pode ser ativado através de duas vias, né? A clássica e a alternativa. A via clássica, ela tem os componentes C1, C4, C2 e C3. Ela é ativada principalmente pelos complexos antígeno-anticorpo e também por imunoglobulinas agregadas. Em 1954, Spillemer ele observou que o sistema complemento poderia ser ativado por outra via que não fosse a via antígeno-anticorpo, né? Então, surgiu a via alternativa, né? Onde ela tem a presença de uma proteína, a properdina, e sua principal função é estabilizar a convertase de C3-C5. Fora essa proteína, existe a presença de fungos, bactérias e vírus, né? Outros agentes que são suficientes também para ativar essa via alternativa. Então, os valores, tanto aumentado quanto diminuído, podem indicar, né, algumas doenças, né, sugerir algumas doenças. Valores aumentados pode estar associado a leucemia, sarcoma, numerosas patologias também que cursam as reações inflamatórias. Valores diminuídos podem estar associados com infecções microbianas recorrentes, doenças autoimunes e doenças dos rins também. As barreiras, né? É um meio de proteção natural que todos nós temos, né? Possuímos. As barreiras são divididas em físicas, biológicas e químicas. As barreiras físicas, né? Nossa pele, a superfície, pelos, mucosas, lágrima também, saliva. Então, nessa muco também existem enzimas que destroem a membrana desses patógenos. Mas mesmo assim, tendo essas enzimas, pode ser que eles entrem, né, no nosso organismo. No caso, se a nossa pele tiver algum ferimento, algum corte, isso gera automaticamente uma porta de entrada para esses patógenos, né? Então, aí a gente tem que ativar as outras vias, né? No caso, a via biológica, nada mais é do que o processo inflamatório, né? Onde ocorre o aumento do fluxo sanguíneo na área infectada, aumento dos glóbulos brancos e a fagocitose, né? Vai destruir as paredes dos patógenos. Com isso, surge também o sinal de febre. Então, febre, ele é um sinal de alerta para a gente em relação à inflamação, né? A barreira química. Também tem essas enzimas que eu falei, né, presente na saliva e na lágrima. Fora as enzimas, elas também estão presentes os ácidos graxos, que está presente no nosso suor e no suco gástrico, impedindo, então, a entrada desses micro-organismos devido ter o pH ácido, né? Então, isso é um benefício para nós.